Por um homem o pecado começou, também por um homem a salvação entrou. Deus em seu amor mandou alguém morrer em meu lugar. Este alguém é Cristo, Cristo Jesus. Gente, eu queria começar falando com vocês sobre o conceito de cosmovisão. É um conceito bem antigo, com esse nome é bem antigo, na verdade, ele vem da filosofia moderna, né? Immanuel Kant, um dos maiores filósofos da história, estabeleceu um conceito de cosmovisão. Ele percebeu que a partir do momento que você parte de um pressuposto, você chega em conclusões diferentes. Então ele começou a pensar a filosofia das pessoas, a forma de ver o mundo, a partir da forma de ver o mundo dessas pessoas. A ideia geral de cosmovisão é basicamente assim: como que você está vendo o mundo? Qual óculos você está usando? Se você coloca um óculos de lente alaranjada, a hora que você olha o mundo, você vai ver o mundo de que cor? Laranja. Você coloca um óculos que é de grau, igual ao meu, só que ele está sujo. Aí você vai olhar para o mundo, você vai ver o mundo como? Sujo. Esse conceito pode parecer muito filosófico, muito recente, muito novo, é da era moderna, sei lá o que mais. Só que essa ideia principal, ela aparece na Bíblia. Ela é bem velha na história da humanidade, na verdade, e ela aparece na Bíblia já. Salomão, quando ele escreve Provérbios, tem um texto bem antigo e famoso, na verdade, que está em Provérbios 4, 23, que ele fala assim para a gente. O homem da antiguidade tido como mais sábio, ele fala: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem muita gente que lê esse texto para aconselhamento amoroso, assim: olha, cara, cuidado antes de namorar essa garota, porque você pode machucar seu coração, sabe? E aí, nossa, cara, e aí é do coração que vem a fonte da vida. Se você machucar seu coração, que vidas doentes você vai ter, né? Ou então, nossa, não namora esse cara não, cuidado, porque ele é bem vacilão, e aí, pô, ele vai te trair, você vai ficar chateada. E aí, como que você pode machucar seu coração assim? O coração é muito importante, você não pode pôr ele na mesa e apostar, você vai se machucar muito. Não é isso que Salomão está querendo falar para a gente. Salomão tem uma ideia completamente diferente. Na antropologia bíblica, na perspectiva bíblica do ser humano, o coração é uma espécie de centro do homem, por assim dizer. De uma forma bem simplista, o coração é a sede do homem interior. É onde tem os sentimentos, tem os pensamentos. Então o que Salomão está falando? Ele está falando assim, cara, deu certo? Ele falou assim, cara, você vai viver, você vai interagir com o mundo, você vai apoiar a tua vida na tua cosmovisão, nos teus pensamentos. Você tem um conjunto de ideias pré-concebidas pelo mundo, sobre o mundo. Você tem um óculos que você usa para enxergar o mundo. E aí você vai olhar o mundo e vai interpretar esse mundo e vai responder a esse mundo, ou seja, você vai desenvolver a tua vida a partir desses seus pressupostos básicos. Então, cuida bem para escolher bem os pressupostos básicos que vai guiar a tua vida, que vai nortear a tua vida. Porque é desses pressupostos que você vai construir a tua vida. O interessante sobre essa questão de cosmovisão, blá, 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 é que todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo tem pressupostos básicos, todo mundo tem verdades absolutas que fundamentam a tua vida. Se você não tiver, vamos supor, deixa eu pegar uma menor. Aqui eu tenho um pressuposto para minha almofada, que é a mesa. Se eu não tivesse, minha vida ia ruir. Todos nós temos pressupostos. Quem não estabelece propositalmente seus pressupostos é alguém que constrói sobre a areia. Você está construindo tua casa em cima de alguma verdade. Se você não sabe em qual verdade propositalmente você está escolhendo, você está sendo rendido à situação. Você está indo aleatoriamente. Salomão, o homem mais sábio, falou assim, cara, pensa bem, considera qual lente você vai usar para ver a vida. Considera como que você vai interpretar o mundo e como você vai responder esse mundo interpretado. A Bíblia é cheio disso. E o livro que a gente vai ler hoje, aliás, o livro que contém o capítulo que a gente vai ler hoje,
a carta aos Efésios, deixa isso bem claro para a gente. Eu queria só dar uma passeada sobre isso. Paulo, o simples desenho da carta aos Efésios já deixa tudo isso que eu estou falando extremamente claro. Paulo estabelece uma teoria, por assim dizer, eu estou usando um linguajar moderno, mas ele estabelece uma teoria do capítulo 1 ao capítulo 3, sobre o que é o Evangelho, o que o Evangelho faz na nossa vida, o que Jesus fez por nós, sei lá o quê. Do capítulo 4 para frente, até o 6, ele vai falar, então, viva dessa forma, faça isso, faça aquilo. O que Paulo está deixando extremamente claro pela estrutura da carta dele? Ele está falando assim, conheça a verdade, e aí você viva essa verdade. Saiba, tenha uma lente do Evangelho para você enxergar o mundo, e aí você vive, então, de acordo com essas verdades. Seja honesto com as verdades que você está falando que acredita, que você conhece, então. Em outros 3 momentos, eu acho que isso é bem bacana, e eu queria compartilhar com vocês, porque é muito significativo para mim. No capítulo 3, Paulo está narrando o que ele entende ser o ministério dele e tudo mais. Ele está falando assim, olha, eu sou chamado para pregar para os gentios. E pregando para os gentios, eu passei por dificuldade, eu passei por isso, por aquilo outro. Mas eu não quero que vocês desanimem, eu não quero que vocês fiquem chateados. E aí, na segunda metade do capítulo 3, ele fala assim, olha, é por isso que eu oro para que Deus revele para vocês um espírito de conhecimento, de entendimento, para que vocês percebam o que Jesus fez por mim, o que Jesus faz por vocês. Percebem? Paulo está falando assim, eu tenho sofrimento, e eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês vão sofrer comigo o meu sofrimento também. Mas eu não quero que vocês sofram. Por isso eu peço para Deus dar entendimento sobre o Evangelho. É muito claro que para você suportar a adversidade na perspectiva de Paulo, você precisa entender objetivamente o Evangelho. Depois, no próprio capítulo 4, Paulo fala sobre 5 ministérios. Ele fala sobre apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. E aí ele fala assim, esses caras têm que ensinar a igreja. Por quê? Porque Paulo espera que ensinando a igreja seja capaz de edificar a si própria, se tornar forte para ministrar a sua missão, que foi confiada à igreja, e que ela seja resistente a doutrinas de homens que visariam afastar o homem de Deus. Então ele fala assim, não, eu não quero que vocês sejam como crianças que são levadas a torto e direito. Então, Deus, aliás, eu não quero não, né? Jesus não quis, por isso que Jesus deu esses ministros. É muito evidente que na perspectiva de Paulo, para a igreja ser uma igreja saudável, para ela crescer de forma saudável, pessoas precisariam ensinar sãs doutrinas. Por que ele fala isso tanto? Por que a carta tem essa estrutura? Porque por vários momentos Paulo fala, vocês precisam aprender, vocês precisam entender. Porque Paulo tem convicção de que, a partir do momento que eu conheço, eu vivo. A partir do momento que eu entendo o que Jesus fez por mim, eu reajo. A minha vida é pautada na minha cosmovisão. Paulo quer que você tenha, os Efésios e a gente de tabela, né? Quer que você tenha uma cosmovisão cristã, baseada no entendimento do Evangelho, para então que você tenha um fundamento sólido para a tua vida. O exemplo que eu acredito ser derradeiro, e aí a gente vai entrar na mensagem especificamente, é a relação que existe entre o capítulo 1 de Efésios, principalmente o texto que está entre os versículos 3 ao 14, e depois a relação que eu faço com o capítulo 2, o versículo 1 a 10. Paulo começa a carta dele uma espécie de louvor extasiado, assim, bem doido, é bem diferente de tudo que ele costuma escrever. Os versículos 3 ao 14, que a gente não vai ler porque é um pouquinho grande, tem um louvor extremamente extasiado. Nas versões antigas, não tem pontuação, é praticamente uma coisa só tem vírgula. Para vocês, eu imagino que vocês devem lembrar disso ainda, porque a maioria ou está na escola ou está saindo da escola, né? Mas são orações subordinadas embaixo de oração subordinada. Assim. Ele não tem um ponto, ele não fecha uma ideia, então, e vai. Ele vai, bendito seja o Senhor que fez isso, que fez aquilo através daquele negócio, que blá blá blá, que tal, que Deus, que ama, que sei lá o quê. E se você não lê com calma, assim, você não consegue pegar o que ele está falando, porque ele está tipo, ele está com o coração dele a 1000, assim. E aí, depois do 14 ele parece que ele recobra assim, né? Tipo assim, calma, estou escrevendo uma carta, eu preciso me fazer entendido pelas pessoas, né? Então ele fala assim, olha gente, eu fiquei sabendo do tanto que vocês são fiéis, do tanto que vocês amam, e isso me alegra muito.
eu peço para que Deus ensine para vocês o tamanho do amor deles. Eu peço para que Deus revele para que vocês possam agarrar a esperança para que vocês foram chamados. Na cabeça de Paulo, para você poder agarrar a esperança para a qual você foi chamado, você tem que entender o que Jesus fez por você. E aí é bem interessante que aí no capítulo 2, Paulo vem e explica. Então a relação que eu faço é que o capítulo 2, que é ligado por essa ideia de explicar, de entender. Então tem o capítulo 1, onde ele tem esse louvor super extasiado. Aí tem, cara, quero que vocês entendam tudo isso. E aí vem o capítulo 2. Então eu entendo que o capítulo 2 está explicando isso que Paulo queria explicar. Por que ele teve esse louvor tão apaixonado, tão intenso? Por causa do que a gente vai ler agora no capítulo 2, os versículos 1 a 10. Capítulo 2, versículo 1 a 10, eu considero que é o centro da carta aos Efésios. E eu considero que é o centro de todo o pensamento do apóstolo Paulo. É a partir desse bloco de texto que todo o argumento da carta está sustentado. E eu acredito que esse teco de texto resume praticamente toda a teologia de Paulo. Você vai ler Romanos depois, você vai ler Gálatas, você vai encontrar exatamente isso aqui. E obviamente, como a gente acredita que a Bíblia é inspirada por Deus, é a palavra inerrante do próprio Deus, não é a teologia do apóstolo Paulo, mas é a revelação do próprio Jesus para a gente. Então eu queria pedir para passar o slide para a gente ler junto. Se vocês quiserem ler na Bíblia de vocês, querem acompanhar comigo. Eu só quero ser honesto com vocês e compartilhar uma mudança que eu fiz. Ali no começo, eu tirei a forma original, assim, original não, a forma da minha tradução. Na minha tradução está assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos, blá, blá, blá. Só que na versão original não tem esse Ele vos deu vida, que sei lá o que mais. É uma questão de técnica de tradução. Não está errado, mas eu prefiro sempre, porque eu acho que dá spoiler, já dá Ele vos deu vida antes de tudo. Então, eu tirei. E aí, eu não queria dar spoiler para vocês e eu acabei dando para explicar. É isso aí, vamos ler então juntos? Me acompanhem aí. Eu vou ler e vocês ouvem, tá? Não sei se ficou parecendo que era para todo mundo ler junto, mas a gente vai se perder. Cara, quando eu era mais novo, na igreja que eu frequentava, tinha esse lance de leitura responsiva, cara. Nunca dá certo, cara. Nunca dá certo. Cada um numa versão da Bíblia, aí o cara tá lendo depois da vírgula e o outro tá lendo lá para trás. Aí a galera fica até brava, porque tipo, você não leu certo como eu estava lendo, que você tem que ler junto comigo, não dá certo. Então, vocês estavam mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Efésios 2, de 1 a 10. Bom, o apóstolo... Pode passar, por favor? Boa. Então, o apóstolo Paulo, ele inicia a exposição dele já mostrando qual que é a condição natural do ser humano. E eu quero ver aqui qual que é a cosmovisão deste homem. Qual que é o padrão deste homem que faz esse homem natural ser como que ele é. Onde ele sustenta a vida dele e como ele desenvolve essa vida dele a partir do que ele se fundamentou. O apóstolo Paulo, eu coloquei ali de verdinho, ele dá 3 nomes para a gente. Eu consigo ver ali. Ele fala que nós éramos mortos, éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Esse primeiro tópico que ele fala para a gente, mortos, obviamente, ele sustenta no que eu grifei de laranja ali em primeiro. Éramos mortos nas nossas transgressões e pecados. Conforme a gente lê o texto, a gente vai reparar que o apóstolo Paulo traduz uma metáfora da vida como uma caminhada.
Ele vai falar que nós andávamos e coisas do tipo. Então, na perspectiva de Paulo, a vida é como se fosse uma trilha, algo que você caminha. E por que isso é interessante a gente pensar? O termo original, onde está escrito ali transgressões e onde está escrito pecados, o termo transgressão tem uma conotação de tropeço. Então Paulo fala assim, olha, sabe essa vida de vocês? Vocês caminhavam essa vida de vocês de forma errada, vocês tropeçavam, vocês não conseguiam caminhar, vocês não conseguiam desenvolver a vida de vocês tropeçavam, vocês erravam. E essa ideia de pecado é bem parecida, só que um pouquinho diferente. Eu falo assim, cara, vocês têm um alvo, e aí vocês miram nesse alvo e acertam outra coisa. Vocês erraram o alvo. O pecado tem essa ideia de errar o alvo. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, antes de vocês receberem a salvação e sei lá o quê, vocês tropeçavam, vocês erravam o alvo. Vocês deveriam fazer uma coisa, viver de uma forma e vivem de uma forma completamente diferente. O que eu fazia? O que você fazia que trouxe morte para a gente? Sempre que eu li isso, eu falei assim, cara, mas que pecado é esse? Tão grande, tão grande, tão grande assim que me trouxe morte? Coisa terrível. E aí o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, vocês caminhavam segundo este mundo. E quem que conduz o caminho desse mundo? O príncipe do poderio do ar. Interessante a linguagem de Paulo, porque na filosofia daquela época, na mitologia daquela época, especificamente da região de Éfeso, era no ar que os demônios viviam, os espíritos malignos viviam no ar. Aí ele fala que vocês, todos nós, vivíamos segundo o príncipe do poder do ar. Para a gente, então, vai ser equivalente ao próprio diabo. E, obviamente, o diabo vive em oposição a Deus, né? O termo diabo, Satanás, significa opositor, adversário. Então, vocês viviam segundo uma mentalidade diabólica, opositora a Deus. Para que isso não fique muito subjetivo, aí ele reforça. Nós fazíamos a vontade da nossa carne e da nossa mente. Carne aqui não tem uma ideia de corpos. O termo para carne era soma, né, nesse sentido de corpo. Daí que vem a ideia de doença somática, psicossomática, de corpo. Paulo coloca aí um termo sarx. E sarx tem uma conotação de mentalidade. Tanto que fica bem reforçado, né? Ele coloca, fazendo a vontade da carne e da mente. Então, falando assim, vocês faziam as coisas de uma forma, segundo uma cosmovisão, segundo uma mentalidade opositora a Deus. Por eu viver uma cosmovisão opositora a Deus, eu estava em rebeldia com o Senhor. Ele não está criticando a questão de satisfação de desejos, ele não está criticando caminhar, viver. Ele está criticando como que a gente fazia isso. Paulo não tem problema nenhum, Jesus menos ainda, com nós queremos ser felizes. Paulo não tem problema nenhum, e muito menos Jesus, com nós sentimos necessidades e queremos saciar essas necessidades. O problema é como. Irmão, nós fomos feitos para ser felizes. Toda vez que eu prego aqui eu falo isso. Nós fomos feitos para sermos felizes. Todas as necessidades que você tem, Deus criou você para sentir essas necessidades. Eu acho muito interessante, Lewis fala que as nossas necessidades são alertas de Deus, assim, é seta de Deus. Cara, vem para cá, vem para cá, vem para cá. É bem bacana pensar sobre isso, inclusive, porque C.S. Lewis, a conversão dele se baseou nessa questão. No Cristianismo Puro e Simples, ele fala assim, cara, eu sinto uma necessidade de ser feliz. E eu sei que não sou só eu que sente essa necessidade de ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Todas as pessoas desejam felicidade. Só que tudo que a gente faz não dá a felicidade que a gente quer. Eu sinto, elementos de felicidade, eu sinto um pouquinho de felicidade, mas depois eu quero mais. E isso sempre me incomoda. Se um pouquinho de felicidade já me alegrasse, beleza, saciou, tive um pouco de felicidade, tudo bem, estaria ok, a gente ficou feliz, acabou, boa, agora vamos seguir a vida. Mas não, a gente sempre quer mais felicidade, a gente quer uma felicidade maior, uma felicidade melhor, mais intensa, mais profunda. E nada, absolutamente nada desse mundo dá essa felicidade que eu quero. E aí a conclusão que o C.S. Lewis pensa é o seguinte, quando eu tenho fome, eu como e passo a minha fome. Se eu estou com o meu coração emocionalmente doente, eu fico com algum amigo, eu faço alguma coisa e curo esse pesar do meu coração. Resumindo, todas as coisas que eu sinto de necessidade, eu consigo de alguma forma saciar essa necessidade. Se todas as coisas possuem algo que sacia essas necessidades, então a minha necessidade de ser feliz tem alguma coisa que sacia também.
Se essa solução não está no mundo, então eu fui feito para um outro mundo. Eu fui feito para uma outra realidade. Perceba que não tem problema você desejar ser feliz. Não tem problema você buscar ser feliz. O problema é como que você faz isso. Essas pessoas em específico desejaram ser o que elas queriam ser longe de Deus. Elas julgaram para elas mesmas que elas não precisavam de Deus. Eu posso ser suficiente, eu posso fazer por mim mesmo. Agora, o que é interessante é que Paulo fala assim, não é eles, não é aquelas pessoas, todos nós. Hoje a gente vive num contexto diferente. A obra de Cristo atingiu a nossa vida. Mas todos nós antes vivíamos isso. Tem outros 2 tópicos que eu coloquei também sobre a nossa realidade. Eu grifei ali que éramos filhos da desobediência, como as pessoas que não receberam ainda a obra de Cristo, e filhos da ira. Filho da desobediência tem uma ideia, o termo filhos tem uma ideia de natureza comum. Então, igual um cachorro filhotinho tem uma natureza comum com o seu pai cachorrão, ou o seu, o filho gatinho tem uma natureza comum de gato com seu pai gatão, Paulo usa o mesmo termo para falar assim, vocês eram filhos da desobediência. A natureza de vocês era comum à mãe de vocês. A mãe de vocês é desobediência. Não tem o que fazer. A gente não consegue ser diferente disso. Eu sou filho da desobediência. A natureza da minha mãe desobediência estava em mim. E tudo que eu conseguia fazer era desobedecer. Eu só conseguia ser opositor de Deus. Eu só conseguia viver segundo o príncipe do poderio do ar, porque eu sou desobediente. Eu sou rebelde. No segundo lugar, éramos, por natureza, filhos da ira. O filhos, nesse segundo tópico, tem uma outra ideia diferente. Enquanto nesse primeiro, filhos da desobediência, tem uma ideia de natureza comum, aqui tem a ideia de herança. Um filho recebe a herança do próprio pai. Filhos da ira tem a ver com o destino que espera para a gente. Paulo está mostrando para a gente, então, qual que é a mentalidade do homem natural e a que conduz essa mentalidade do homem natural. Você pode passar para mim, por favor? Então, o homem natural, ele é rebelde, porque ele busca por autonomia, ele não quer viver segundo a cosmovisão de Deus, ele não quer viver segundo o Evangelho. E isso, uma vez que ele se afasta de Deus, que é a fonte da vida, então, Deus é a fonte da vida, Ele criou a gente para a gente se relacionar com Ele, para ter toda a nossa saciedade em Deus, para a gente ser feliz em Deus. Aí o homem fala assim, beleza, Deus, massa, mas eu não quero ser teu amigo, eu quero sair debaixo do teu guarda-chuva. Deus é a fonte da vida, e eu estou fora da fonte da vida. O que pode acontecer comigo? Eu só posso estar morto. E é bem interessante pensar sobre isso, porque o apóstolo Paulo escreve depois em Romanos 3, 23, ele fala assim, olha, cara, todo mundo pecou, todo mundo carece da glória de Deus. Não algumas pessoas pecaram, e não todo mundo pecou um pouco. Todos pecaram. Todos sentem falta da glória de Deus. Por isso a gente está morto. Morte tem a ver com separação. Está privado de vida. A gente se separou de Deus porque a gente é rebelde e a gente ficou morto. E, em último lugar, a condenação. Nós somos filhos da ira. Nós nos afastamos de Deus, nós merecemos condenação. Eu queria só pensar um pouquinho mais sobre essa questão da condenação, porque não é algo bonito de se falar hoje. Hoje a gente pinta um Jesus hippie, um Jesus paz e amor, um Jesus que aplaude o sol no fim do dia e toca a gaita de fole, sei lá o quê. Não, gaita de fole é escocês, né? Toca alguma coisa de bambu, que seja, sabe? E Jesus não era assim. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus justo. É um Deus de amor, mas é um Deus justo. Por que Ele condena, então? Ele não é amor, como eu acabei de falar, é um Deus de amor, mas é justo, mas é amor. Por que Ele condena? Bom, a ideia de justiça na Bíblia é uma ideia de adequação a um padrão. Deus pensa assim, tem essa régua. Se você tiver alinhado essa régua, ok. Se você não tiver alinhado essa régua, não está ok. E qual que é essa régua? É a minha ideia? É a minha moral? É a tua ideia? A tua moral? O que você considera bom? O que você se agrada? Claro que não. Todos nós somos réus nesse juízo. E nenhum réu estabelece a própria regra pela qual ele vai ser julgado. Essa régua é de Deus, esse padrão é de Deus. E qual que é o padrão de Deus? Você já parou para pensar no que Deus fazia antes da criação do mundo?
A gente fala que Deus é eterno, sei lá o que mais, Ele existe antes da criação do mundo. Se é eterno, não dá para contar. Pode ser 1 segundo, pode ser 1 zilhão de segundos, pode ser a mesma coisa, pode não ser nada, é tipo eternidade, não é tempo cronológico. O que Deus fez em todo esse momento, todo esse tempo, assim, até que Ele começasse a criar as coisas, criasse o tempo, criasse o espaço, sei lá o quê? Ele esquiava. Não tinha montanha, não tinha criado montanha para se esquiar. Ele jogava videogame, ele lia livros, ele não fazia nada disso. Deus se relacionava consigo mesmo. É isso que Deus fez por toda a eternidade. Ele gozou de si mesmo. Ele sentiu prazer em si mesmo o tempo todo. E a Bíblia fala que Deus nunca sentiu falta de absolutamente nada. Sabe o que você sente falta? Sabe aquilo que você tanto anseia? Deus sempre teve, porque Ele sempre se relacionou consigo mesmo. Deus, então, cria pessoas. E eu gosto de fazer uma analogia bem boba, mas assim, Deus tinha um jogo de videogame mais massa do mundo, assim. O jogo de videogame mais da hora. Ele falou assim, cara, é massa, é bom, eu amo isso, eu curto jogar esse jogo, mas outras pessoas iriam curtir jogar isso também. Outras pessoas iam achar isso muito legal. Eu vou criar pessoas, então, para essas pessoas poderem jogar isso comigo. Eu vou trazer pessoas para jogar também. Sabe, Deus não precisava ter criado a gente. Deus não precisava ter criado a gente. Ele nunca sentiu falta de absolutamente nada. Ele só criou você, Ele só me criou, porque Ele queria que a gente desfrutasse do que Ele tem. Porque Ele pensou que é tão da hora, é tão da hora, é tão bom, é tão massa ser amigo dEle mesmo, que Ele falou assim, mais gente precisa experimentar isso. Outras pessoas precisam ter esse contato comigo também, eu vou criar essas pessoas para isso. Se o padrão de Deus é se relacionar com Ele mesmo, e aí Ele criou a gente segundo a imagem e semelhança dEle, como o Gênesis fala, o que se espera então do homem? Se a gente foi criado segundo a imagem de Deus, segundo o padrão de Deus. Deus espera que a gente vai se relacionar com Ele como Ele se relaciona com Ele mesmo, é óbvio. Tanto é óbvio que quando perguntam para Jesus, ô Jesus, e aí, qual que é a maior lei de todas as que existem? Eu esqueci quanto que tem de lei no Antigo Testamento, mas é um número tipo absurdo, assim, 300, 400 leis que existem no Antigo Testamento. Qual que é a mais importante de todas essas, de todo esse punhadão de lei aí, qual que é a mais importante? Será que é guardar o sábado? É restituir X vezes sei lá o quê, de tal coisa que eu fiz para o fulano? É usar tal cor de roupa exatamente? É colocar o objeto certinho, virado para o sol, que está em tal sei lá o quê? São esses detalhes, Jesus, que qual que é o mais importante de tudo? Aí Jesus fala assim, Ele podia falar qualquer coisa, Ele podia falar que é vestir tal peça de roupa em tal época do ano, Ele podia falar que é fazer a receita do pão asmo direitinho, de acordo com... Ele podia falar um monte de coisa. Aí Ele vem e fala assim, cara, a lei mais importante de todas é, ame ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. Relacionamento. Deus é um ser relacional. E Ele criou a gente para se relacionar com Ele. E aí, esses homens, desse primeiro tópico, está entre os versículos 1 e 3, não queriam se relacionar com Deus. Todos nós não queríamos nos relacionar com Deus. Ou seja, se o padrão de Deus é relacionamento com Deus, e nós não quisermos nos relacionar com Deus, nós nos tornamos injustos. Nós nos tornamos desregulados segundo o padrão do próprio Deus. Por isso, nós somos dignos de receber a ira. Nós somos dignos de receber a ira como herança. Eu queria que você pensasse na tua vida, sabe? Por que você faz as coisas que você faz? Eu sempre trago essa reflexão para vocês quando eu prego aqui. Por que você faz o que você faz? Por que você põe a roupa que você põe? Por que você conversa com as pessoas que você conversa da forma como você conversa? Por que você escolheu o trabalho que você escolheu? Por que você namora a pessoa que você namora? Por que você quer namorar? Sabe, eu não quero ser ofensivo com vocês, eu não quero ser acusador nem nada do tipo, mas é gritante para mim quando eu olho algumas coisas que vocês postam, por exemplo, quando eu ouço algumas conversas em momento de convivência, cara, é assustador, assim, sabe? Sinceramente, para mim é um pouco assustador. Às vezes a gente fala, semana após semana, você foi criado para se satisfazer em Jesus. Você foi criado para se satisfazer em Jesus. Primeiro fim de semana, na sequência, eu vou conversar com um de vocês e eu ouço... Aliás, nem vou conversar propriamente dito, mas eu ouço numa rodinha assim, eu coloquei essa roupa aqui para ele me achar mais bonita. Eu falei, cara,
quero fazer uma lobotomia, sabe? Às vezes. Cara, é isso que você deseja, assim? Para você, o ponto auge da sua vida é um cara tão pecador como você, tem interesse sexual em você, é só isso? Isso é o ápice para você? Sabe, você foi criado para muito mais que isso. Você foi criado para muito mais que isso. Você foi criado para algo muito maior do que ser um objeto de desejo sexual. Isso vale para os homens também, cara. Eu sei que isso é real para a gente também, para nós homens. Você foi criado para algo muito maior do que vestir uma peça de roupa que custa R$300, cara. Você percebe como é ridículo? É ridículo, cara. Tem gente que morre de fome porque ganha R$5 e você quer vestir uma peça de roupa que custa R$300 só para as pessoas olharem para você e falarem assim, nossa, ele usa aquela marca. Cara, dane-se essa marca, cara. Sabe, para de ser tonto. Você foi criado para algo muito maior e Deus tem tudo isso para te dar. Deus quer te dar isso, Deus quer olhar para você assim, toma, sabe? Deus não é igual ao nosso pai carnal, pai biológico, que tem que contar dinheiro no fim do mês e não consegue dar tudo o que você quer. Tem que dar em partes, tem que dar um pouquinho agora, um pouquinho amanhã, aí agora no próximo Natal. Cara, Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele é Ele mesmo. Sabe, tudo que você quer, Ele quer te dar de enxurrada, cara. Sabe, pega todas as cataratas que existem no universo, assim, e pensa que tudo aquela de água jorrando em você, Deus quer fazer isso com as bênçãos dele sobre você. E você quer usar roupinha cara. Sabe? Você... Pensa sobre a tua vida, pensa se isso é realidade para você. Pensa se a sua cosmovisão que sustenta a tua vida, o que te motiva, sabe, de estudar o que você estuda. Pensa se tudo isso está debaixo do senhorio de Deus. Pensa se a sua motivação é, eu quero pôr essa roupa porque eu acho que Deus vai gostar dela e eu quero agradar a Deus com essa roupa. Pensa se você, quando estuda, você fala assim, cara, sei lá, eu vou estudar história porque eu quero ver o movimento de Deus no mundo. Eu quero estudar biologia porque eu quero ver como Deus desenvolveu todas essas coisas, porque eu quero amar a Deus conhecendo a criação dele. Eu quero estudar medicina porque eu quero entender como Deus fez o corpo das pessoas e eu quero amar essas pessoas como Deus ama elas. Eu quero ser o braço de Deus que ama essas pessoas. Se não for isso, cara, com todo respeito, você é um peso morto no mundo, sabe? Você é um lixo, você não precisa estar aqui. Você não precisa existir. Se for para isso, você não precisa existir. É lixo, completamente lixo. Você está desperdiçando a tua vida, cara. E Deus vai cobrar isso de você. Porque Ele não te deu uma vida para você jogar no lixo. Não deu uma vida para você jogar no lixo. Continuando. Aliás, tem um problema de equação aqui. Deus me ama e Ele me criou porque Ele quer se relacionar comigo. Só que eu sou um pecador miserável e mereço ser condenado. O amor de Deus me quer perto dele. A justiça dele exige a minha condenação. Como que Deus resolve isso? Se Ele me perdoa, Ele está sendo injusto. Se Ele pratica a justiça comigo, Ele não está me amando, Ele não está me conduzindo para o que Ele me criou para viver. Como que Deus resolve isso? Deus, pode passar, por favor, Marcão. Deus resolve isso com mas. Se você ouviu tudo isso que eu falei, e você ficou com o coração apertado, eu espero em Deus que você tenha ficado com o coração apertado, senão o teu problema é mais grave do que eu imaginei. Se você, como eu, quando leu isso, ficou com o coração apertado, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Esse mas que começa essa passagem. Mas, uma partícula adversativa, maravilhosa e linda. Porque ela faz isso aqui, ó. A lógica é essa. Eu sou filho da desobediência, isso me conduz à morte, e essa minha morte me conduz a receber a ira de Deus como herança. E era isso que eu deveria receber. Aí vem Deus e, mas, quebra a lógica. Era para acontecer isso, e aí Deus faz isso. Que boa notícia. Ele é rico em misericórdia, e por causa do tanto que Ele nos ama, Ele faz 3 coisas em nós. Ele nos dá vida, Ele nos ressuscita, e Ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Como que Deus faz isso? Ele não pode me perdoar. Se Ele me perdoa, Ele está negando o atributo de justiça dEle. Ele não pode negar um atributo dEle, Ele é Deus. Todas essas coisas fazem parte da realidade de Deus. Ele não pode escolher um atributo e falar assim, não, justiça eu não acho legal, não quero mais. Ele não pode fazer isso, não tem como. Como que ele me dá vida? Como que Ele me ressuscita? Como Ele me faz assentar nas regiões celestiais onde Ele vive pessoalmente? Passa, por favor, Marcão. Opa, volta. Ixi, fiz caca. Perdão, gente. Como que Ele faz? Repara, ó, Deus nos vida juntamente com Cristo. Nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele quem? Cristo. Com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais. Onde? Em Cristo. Todas as coisas que Deus faz em nós, é em Cristo. Toda a graça de Deus sobre todos nós é em Cristo. Perceba que Jesus foi o homem que desceu à terra, Deus perfeito que desceu à terra em forma de homem, e viveu a vida que nós não poderíamos ter vivido. E Ele pagou a dívida que a gente não conseguiria pagar, e acumulou para a gente créditos que nós não poderíamos acumular. Perceba, quem que pecou? Foram as árvores? Foi Deus? Foram os peixes? Não, foram os homens que pecaram. A dívida é nossa, a gente que tem que pagar essa dívida. Aí como que eu vou pagar uma dívida que custa uma vida, sendo que eu não tenho vida? Eu não posso pagar uma dívida assim, eu não tenho uma vida para dar. Deus que fez vida. Deus que é o autor, sustentador, mantenedor da vida. Como que eu posso pegar uma coisa que é dele para pagar uma dívida para ele? Imagina, olá, senhor gerente do banco, tudo bem? Eu estou te devendo R$5.000. O senhor me dá R$5.000, por favor, porque eu preciso te pagar R$5.000 que eu estou te devendo e eu não tenho? Não faz sentido isso. A dívida é nossa e a gente precisa pagar, mas a gente não tem como pagar. Jesus, foi necessário que Jesus viesse. Porque se tornando homem, ele fala assim, beleza, essa dívida é de vocês, eu vou entrar aqui agora na realidade de vocês, saí da eternidade, entrei na vida de vocês, e agora eu participo disso que vocês estão vivendo. Isso não é meu, mas agora eu participo com vocês. Agora, como homem, eu me coloco em posição de pagar também. A dívida não é do ser humano? Não é o ser humano que pecou? Agora eu sou ser humano, agora eu posso pagar. E ele continua sendo Deus, 100% homem, 100% Deus. Agora ele tem como pagar, ele tem como imputar. É importante a gente perceber que Jesus não anula a lei. Ele não anula a lei. Lá em Deuteronômio 28, se eu não me engano, fala assim, Deus através de Moisés fala assim, olha, eu vou colocar diante de você vida e bênção. Se você me obedecer, aliás, vida e bênção não, vida e morte. Se você me obedecer, você vai ter vida. Eu vou te fazer prosperar dessa forma, eu vou te fazer experimentar isso, vou te fazer experimentar aquilo, blá, 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 blá. Vida, 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 sentar nas regiões celestiais. Se você me desobedecer, eu sou justo. E eu tenho que ser justo. Vocês vão morrer. Eu vou trazer uma nação que vai fazer isso, vocês vão apanhar de tal forma, vocês vão sei lá o quê, blá, 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 blá. Desgraça, desgraça, desgraça. É pautado nessa lei que Jesus angaria todas as bênçãos que ele angaria para a gente. A vida de Jesus foi perfeita, ele não pecou por um único milésimo de segundo. E se você considerar o que eu acabei de falar sobre o texto dos versículos de 1 a 3, que é a ideia de relacionamento, Jesus não deixou de se relacionar com Deus por um único segundo. Todo o batimento do coração de Jesus foi batido para adorar o Pai. Todo respirar de Jesus foi respirado para glorificar ao Pai. Tudo que Jesus fez foi em relacionamento com Deus para manifestar a realidade de Deus no mundo. Ele não pecou por um único milésimo de segundo. Ele viveu, então, segundo a bênção, segundo a vida e recebeu a bênção. E aí, então isso aqui ele fez e estocou. Aí, ele pegou a nossa dívida e falou assim, putz, cara, alguém precisa pagar isso aqui. Então, tá pago, acabou, ele morreu. Com a morte de Jesus, a nossa dívida foi paga. Com a morte de Jesus, a cédula que nos era contrária foi rasgada. E com a vida de Jesus, ele angariou todos os créditos possíveis e imagináveis. Veja, não tem como você experimentar qualquer uma dessas coisas se você não tiver em Jesus. Não tem como você experimentar qualquer bênção, qualquer alegria se você não estiver em Jesus. Pode passar, por favor, Marcão. Agora, por quê? Para quê? Jesus estava entediado? Aí ele falou assim,
tem muita coisa para fazer no céu, esses anjos estão tocando a mesma música nessa harpa de tempão. Se eu descer lá na terra, ver o que está rolando e tal. Não. O texto diz para a gente, olha como começa de novo. Para. O apóstolo Paulo fala assim, olha, a gente era zoado. A gente era vacilão. A gente olhou para Deus, o supremo bem de tudo, e falou assim, não, então eu vou viver minha vida. A gente era zoado. E aí ele mostra o efeito dessa nossa bobeira, dessa nossa burrice, e mostra como resolver isso. Aí por que tudo isso? Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Sabe, quando eu leio isso, eu não consigo não pensar em Gênesis. Quando Deus vai criar a gente, Ele fala assim, eu vou fazer Adão e Eva e depois toda a humanidade, segundo a minha imagem e semelhança. Qual que era a ideia de Deus em fazer o homem sua imagem e semelhança? Deus queria estar presente na criação através de nós. Nós, não sei se vocês são velhos o suficiente para saber disso, mas eu não lembro em qual Copa que foi. A Coca fez os mini craques. Então, tinha um jogador de verdade, e aí tinha um mini craquezinho dele, um cabeçudinho desse tamanho, que representava esse de verdade. Sabe, Deus fez você para ser um mini craque dele, cara. A ideia de Deus é que as pessoas olhem para você e falem assim, o Neto parece Deus. O Yuri parece Deus. O Luquinha parece Deus. O Ricardinho parece Deus. Deus nos criou para se manifestar através de nós. Para a gente representar Deus na criação. E de novo Ele faz isso. De novo Ele traz essa nova ideia. Essa mesma ideia velha de uma nova forma. Criou a gente segundo a imagem e semelhança. O que a gente fez? A gente mexeu na antena, aí o sinal ficou, sabe, cheio de ruído. Aí Deus falou assim, pessoal, deixa eu mexer de novo na antena dele, para que as pessoas possam ver esse filme direito na tela de TV que eles são. Eu penso em duas razões no mínimo para isso. Em primeiro lugar, porque todo mundo que for honesto na autorreflexão vai perceber que tem um problema muito grave na humanidade e ninguém consegue solucionar. Não se engane, cara, não se engane. Aquele cara que você olha na internet, aquele cara que você vê distante na escola, na faculdade, a vida dele parece perfeita, mas não é uma porcaria a vida dele, é um lixo. É um lixo. Não deseja essa vida, cara. É um lixo. Não se engane. Todo mundo sabe que tem um grandíssimo problema na humanidade. Um monte de gente. E eu vou falar, quase todo mundo, por várias vezes no ano, quando deita a cabeça no travesseiro, chora, cara. Chora. De secar o olho, sabe? Tem um problema muito grande na humanidade, todo mundo sente isso. E todo mundo sabe que não importa o tanto que eu trabalhe, não importa o tanto que eu me esforce, não importa o tanto que eu vista uma máscara, não importa. Esse problema sempre está comigo. Sabe? É como se fosse um defunto que amarraram no meu pescoço e eu corro e ele corre atrás de mim, e eu tento cortar essa corda, não corda, não tem o que fazer. Todo mundo sabe que existe um problema no mundo. E quem for honesto vai chegar à mesma conclusão, que não tem como resolver esse problema. Quando alguém olhar para a tua vida e ver assim, cara, a vida do Lucas é diferente, ele não tem esse problema que eu tenho. Como que ele solucionou? Se nada que eu faço no mundo e todas as pessoas que eu converso não experimentam esse problema, não conseguem se livrar dele, por que o Lucas conseguiu? Por que a Nai conseguiu? Sabe, por que o meu ego é tão inflado e tão doente, só que o da Tete não é? O que tem na vida dela? Deus. Você teve um encontro com Deus. É isso que aconteceu. É isso que as pessoas precisam ver. Em segundo lugar, o que eu diria é que a partir do momento que você tem uma nova mentalidade, você tem um novo estilo de vida. Sabe, o antigo estilo de vida que você vivia era um estilo de vida rebelde. Lembra? Quem que era a tua mãe? A tua mãe era desobediência. Você tinha a mesma natureza da tua mãe. Você era rebelde a Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, e eu quero ler isso com vocês, só para reforçar. Romanos 8, versículo 5, ele fala assim: os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito,
nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem o pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Perceba, era essa a realidade que a gente vivia. A gente tinha uma natureza carnal. Você pode pedir para um peixe voar acima das nuvens, por exemplo? Não pode, cara. Não faz sentido. Você pode pedir para aquela águia, símbolo dos Estados Unidos, enorme, de 3 metros de envergadura, mergulhar lá nas profundezas da maior fossa que existir? Não pode, cara. Para que o peixe voasse lá em cima, ou para que a águia nadasse lá embaixo, ele teria que ter uma nova natureza. Ele teria que ser transformado. A anatomia dele, a estrutura corporal dele deveria ser mudada. A nossa natureza era de desobediência. Para a gente poder se relacionar com Deus, a gente precisava ter um novo nascimento. Em Cristo a gente tem esse novo nascimento. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele fala assim, olha, quem quiser ver o reino de Deus, quem quiser se relacionar com Jesus, está lá, não sei porque eu apontei. Quem quiser se relacionar com Jesus precisa ter uma nova natureza. Você precisa ter uma nova mentalidade. E aqui, dos versículos 7 ao 10, Paulo está considerando, agora vocês têm uma nova mentalidade. Se você tem uma nova mentalidade, e se a sua mentalidade conduz o teu estilo de vida, Jesus espera, Paulo espera, que você viva de uma nova maneira. Se a maneira opositora, a maneira de morte, é uma maneira rebelde a Deus, como que vai ser então a maneira obediente? É viver em Cristo. É viver submisso a Jesus. Se satisfazendo nele. Gozando dele. De forma que as pessoas olhem para você e falem assim, cara, olha a vida que ele vive, que massa, cara. Ele não tem essas paranoias que eu tenho. Ele ajuda. Eu ajudo porque eu quero lavar minhas mãos e eu quero ficar de boa. Eu não quero me sentir culpado. Eu ajudo porque eu quero que as pessoas admirem me vendo eu ajudando um necessitado. Eu abraço porque não é que eu quero dar carinho, é que eu quero receber carinho, por isso eu abraço. Perceba essa mentalidade egoísta. Eu faço porque blá blá para mim. Eu faço blá 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 porque é para mim. Aí olha para você e fala assim, nossa, ele é prestativo só por ser. Ele tem senso de responsabilidade, ele vê a nossa necessidade de ajuda. Ele respeita a mãe, ele respeita o pai. Só porque ele sabe que tem que respeitar, porque alguém é feito. É mais Deus, ele não está querendo comprar favor. Ele não é bom comigo porque ele quer comprar o meu favor, ele só é bom. Isso é bom. Porque você tem uma nova mentalidade. Jesus espera que a partir do momento que a gente se relaciona com Ele, a nossa nova mentalidade aponte para as pessoas que Deus existe. Eu queria só tampar um possível erro de interpretação. Quando a gente lê assim, boas obras. Infelizmente, muita gente hoje vai entender que é realizar coisas, né? Eu faço serviço social, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu construo o reino na terra. Nós não fomos chamados para construir o reino de Deus na terra. Nós fomos chamados para nos relacionar com Deus. Quem quer construir o reino de Deus na terra é orgulhoso e é soberbo. Jesus não chamou a gente para isso. Qual que é a obra de Deus? Perguntaram-lhe então, João 6, 28. Perguntaram-lhe então, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, crede naquele que Ele enviou. É essa obra, do versículo 7 ao 10 de Efésios 2. Vocês foram feitos para viver fazendo a obra de Deus. Qual que é a obra de Deus? Creia que Jesus veio. E viva honestamente de acordo com isso. Simples. A gente vai conversar mais vezes, principalmente nesse mês. Se tudo isso que eu falei para vocês é verdade, se o problema do pecado é a gente tentar ser independente de Deus, e se a salvação de Cristo é nos reconectar à dependência de Deus, e se nós fomos chamados então para viver boas obras em Deus, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vive isso? Nas próximas semanas a gente vai abordar isso de uma forma mais intensa. Mas a princípio eu só queria dizer assim, cara, viva com Deus, sabe? Viva com Deus. Tome as suas decisões, tome as suas atitudes, pensando sempre, como que isso glorifica a Deus? Como que isso
me aproxima de Deus ou como isso aproxima alguém de Deus? Todas as coisas, cara, todas as coisas. Eu queria pedir para passar para o próximo slide, por favor. As aplicações práticas e a gente termina. Então, em primeiro lugar, conheça o Deus que você diz amar e ame o Deus que você diz conhecer. Isso, pessoalmente, é uma coisa que me incomoda bastante. Sabe, a gente tem uma dicotomia muito boba, cara. Sabe, Deus não separa mente e coração. Só que hoje, muitas pessoas têm separado. A gente vive um tempo histórico herdeiro de duas decepções principais. Herdeiros com a decepção da religião, lá na Idade Média, que prometeu um monte de coisa e não cumpriu quase nada, porque homens, infelizmente, não viveram segundo o padrão de Deus, esse padrão que eu acabei de comentar com vocês, e isso decepcionou muitas pessoas. E aí depois teve a Era Moderna, onde o homem falou assim, então beleza, se a religião não faz isso que ela está falando para a gente, então eu vou, através da minha própria razão, eu vou fazer isso. Aí, como resultado, vieram duas grandes guerras que devastaram o Ocidente. Aí o homem falou, bom, então se a religião não funcionou, a razão também não funcionou, não quero nenhuma das duas mais. Eu quero o que agora? Eu quero sentimento. Eu quero sensação. Hoje as pessoas vivem unicamente como animais buscando sensações. A vida não tem sentido, não tem antes, não tem depois, não tem nada, eu quero só sensação. Infelizmente, a igreja se mundaniza atraindo essa mesma cosmovisão, essa mesma forma de ver. Só quer sensação, só quer sentimento. Eu trabalhei por muito tempo com um grupo de gente de uma religião descendente de uma vertente africana, né? Um estilo de religião completamente diferente do que a gente acredita, tudo mais, e historicamente, por alguma razão específica, bastante rejeitada por nós. A gente consegue aceitar bastante outras religiões, mas essa em específico, a tradição evangélica no Brasil rejeita veementemente. E era muito interessante ver, eu não lembro qual dia da semana que eles se reuniam, mas quando eles chegavam no dia seguinte no trabalho, eles iam compartilhar um com o outro como que foi essa reunião. Para mim, foi extremamente assustador ver como era igualzinho as coisas que a gente fala. Sabe? Teve cura, teve manifestação, fulano me falou, Beltrano me falou, eu vi isso, eu vi aquilo, o fulano flutuou. Sabe? Isso me chocou tanto, cara. Falei, o testemunho deles é igualzinho o de muitos cristãos de hoje. Deus, tanto faz, teve experiência, sabe? Arrepiou, foi gostoso, eu chorei um pouco. Eu tive uma curinha aqui, sabe? Em vez de ir no médico, eu tive uma curinha aqui no terreiro. E eu ouço um monte de cristão falando a mesma coisa. Nós não fomos chamados para viver igual ao mundo. Não fomos chamados para viver igual ao mundo, cara. Não fomos. Nós fomos chamados para viver em antítese ao mundo, em oposição. O mundo tem uma cosmovisão de morte e Jesus chamou a gente para uma cosmovisão de vida. Para você ver essa cosmovisão de vida, você precisa parar de separar mente e coração. Você precisa conhecer a Deus. O apóstolo Paulo conheceu a Deus, a lógica, a razão de Deus. Ele escreveu, Paulo escreveu esse texto que a gente leu, de Efésios 2, de 1 a 10, totalmente lógico. Com cadência de sentido, com elos. E aí ele pegou toda essa lógica e jogou em 1, do 3 ao 14. Jogou para o coração. E ele adorou a Deus de uma forma intensa. Sabe, apaixonada e profunda. Você fala que ama a Deus, então conheça o Deus que você está falando que você ama. Como que você sabe que o Deus que você se relaciona é Deus mesmo e não é Iemanjá? Sabe, a Bíblia dá parâmetros para a gente reconhecer a Deus. Então conheça a Deus. Você fala que ama a Deus, conheça esse Deus. Agora, se você fala para mim, Lucas, eu conheço Deus. Eu estudo teologia. Eu leio um monte de teologia sistemática. Eu leio um monte de tratado. Eu já li as Institutas de João Calvino 5 vezes de trás para frente em latim. Que massa, cara. Então, como que você tem coragem de conhecer a Deus e não se curvar perante Ele? Como que você fala que conhece a Deus, o maior ser do universo, criador do universo, sustentador da vida, perfeito e pleno, e você não se ajoelha perante Ele e chora, considerando quem você é e considerando quem Ele é? Se você conhece a Deus, cara, ama esse Deus. A gente faz fila quilométrica para entrar no show do Justin Bieber, sabe? Quando eu era mais novo, tinha os Rebeldes, a galera pirava. Tem até um vídeo engraçado pra caramba, né, do Restart, quando eles iam tocar, acho que na FENAC.
Aí, por alguma razão X, eles não entraram. Aí um monte de gente chorando. Aí um monte de adolescente bobo dando um monte de pérola que tá no YouTube, que virou meme depois. A puta falta de sacanagem, sei lá o quê. Olha o tanto que a galera ama esse povo. Que é normal, igual a gente, carne e osso. Ele vai no banheiro igual você. Ele chora quando a namorada briga com ele igual você. Sabe, move rios. Aí Deus, o cara que sustenta o universo na palma da mão, o universo esse que o homem não conseguiu medir ainda de ponta a ponta. Ele sustenta na palma da mão. Ele colocou cada estrelinha no lugar onde ele queria. Ele chama cada uma pelo nome e todas elas respondem, obedecem. Aí esse ser fala para você assim, oi, tudo bem? Eu quero ser seu amigo. Você vê ele face a face. Aí você não ama? Ah, faça-me um favor, né? Não faz sentido, cara. Então, conheça o Deus que você diz amar, ame o Deus que você diz conhecer. Considerando que a sua vida é guiada pela sua cosmovisão. Sobretudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Segundo lugar, viva a graça preciosa. Esse termo graça preciosa foi cunhado por Dietrich Bonhoeffer, foi um teólogo alemão muito da hora. Se faça o favor de conhecer ele. Ele viveu na época dos nazistas e foi um dos opositores do nazismo e morreu por causa disso. E uma das coisas que mais aborreciam Bonhoeffer é ver como a ideia da graça, que a reforma protestante, né, do século XVI ressuscitou com tanta força, a graça, você não precisa fazer obras para ser salvo, você não precisa fazer obras para ser salvo, é tudo pela graça. Ele ficou doido de ver como a igreja usava essa ideia de que eu não preciso fazer nada para ser salvo, porque eu sou salvo pela graça, transformou isso numa graça barata. Então eu uso a roupa que eu quiser usar, eu seduzo quem eu quero seduzir, eu minto para quem eu quero mentir, eu sigo Hitler à vontade, eu mato um monte de judeu, um monte de negro, um monte de cigano à toa, porque é salvo pela graça. Então, cara, não viva essa graça barata. Viva a graça preciosa, uma graça que faz você desejar ler a Bíblia, que faz você desejar orar, que faz as pessoas olharem para você e falar assim, cara, que pessoa diferente, cara. Essa pessoa é diferente. Não tem nada a ver comigo, ela é diferente. Eu, às vezes, acho que existe uma síndrome de Dorian Gray, assim, sabe, nas pessoas. Não sei quantos de vocês já leram esse romance clássico, mas basicamente Dorian Gray é um cara que fez um pacto, e aí tem uma foto dele. Todo o pecado que ele comete, que deveria ser imputado sobre ele, é imputado sobre esse quadro. Então ele sempre fica jovem, sempre fica limpo, resumidamente. E aí, por causa disso, ele faz todo tipo de perversidade possível e imaginável. As coisas mais tensas que você quiser imaginar, ele fazia à torta e direita. E aí, às vezes, eu acho que a gente se sente meio Dorian Gray e Jesus é o nosso quadro. Então, cara, não, vai ser imputado lá, não vai ser imputado em mim, eu vou fazer. Aí você tem aquela conversa no WhatsApp, aí você entra naquele site, aí você, sabe, nas mínimas coisas, você come mais do que você precisa. Cara, a gente não é Dorian Gray. Jesus não é a nossa foto que recebe o nosso pecado e a gente pode continuar vivendo normal. Viva a graça preciosa. Tudo isso que eu comentei com vocês, tudo isso que eu falei para vocês sobre a obra, a nossa natureza e o que Jesus fez para resolver a nossa natureza, é para despertar em você uma vontade de amar Deus, para despertar em você uma vontade de ser amigo de Deus. Em último lugar, uma vez que você foi atingido por esse amor, uma vez que você foi atingido por essa graça, seja um testemunho vivo de Deus, do Deus que você serve. Teve nesse mesmo trabalho, e por favor, não me entendam mal, eu não vou falar o que eu vou falar para vanglória. É só para ficar palpável para vocês entenderem na prática o que eu estou querendo dizer. Eu nunca fui o crentalhão chato, sabe, do trabalho, que, sabe, fica dando lição de moral para toda hora, fica usando o linguajar de crente, sabe, que só crente entende, e o cara da rua... Nunca fui esse cara. Sempre vivi minha vida normal, de boa. E nesse trabalho que eu comentei, teve um belo dia que uma dessas crentonas, que nunca deu um bom testemunho, estava dando lição de moral numa outra menina. Aí essa menina começou a ficar de saco cheio, tal, começou a ficar brava. Aí ela levantou, bateu na mesa e gritou assim, para todo mundo ouvir, né? Fulana, cala sua boca. Eu estou traduzindo, tá? Ela usou outras palavras. Cala a boca.
Quem é você para falar de mim? Você é 20 vezes pior que eu. Se for para ser crente igual a você, eu prefiro não ser. Eu aceito repreensão, eu aceito conselho apenas do Lucas. Se tem alguém que eu quero imitar, se tem alguém que eu quero ser igual, que é o Lucas. Você não, você fica na tua. Eu fiquei triste pela menina, obviamente, porque baita humilhação, mas eu fiquei bastante feliz de saber que alguém olhou para mim e viu Cristo. Eu quero ser igual ao Lucas, porque o Lucas é igual a Jesus. É muito, muito satisfatório isso. Eu desejo isso para todos vocês. Eu não sou melhor que ninguém, tá, gente? Eu estava muito, não vou falar porque podem me interpretar mal, mas eu acho que é um exemplo legal. Estou falando só como exemplo isso, tá? Não é porque eu sou bom. É porque Jesus teve graça comigo. E a mesma graça que Ele teve comigo, Ele vai ter com todos vocês também. Então, mergulhem nesse oceano, sabe? Jesus não é um piscininha de criança que você molha até o joelho no máximo. Ele é um oceano, cara. Você pode entrar nele e mergulhar até o fundo, sabe? Viva isso. Assuma o privilégio de ser uma fotografia de Deus para as pessoas poderem olhar para você e ver Jesus Cristo. Amém? Eu queria orar com vocês. Eu queria orar. Eu não sei fazer isso muito bem feito, porque não é muito minha prática, mas eu queria convidar quem quiser orar para se levantar e a gente orar tudo junto, por favor. Eu queria orar por duas coisas específicas. Se você já ouviu isso várias vezes, aqui a gente fala toda hora, mas se você, entendeu, assim, cara, eu sou egoísta, eu não vivo para Deus, eu vivo para mim mesmo, eu sou besta, eu desperdiço minha vida, eu não quero mais desperdiçar essa minha vida, eu quero viver para Deus agora, eu quero viver dentro dessa graça. Eu queria te convidar a se levantar e orar comigo. E eu quero convidar também a se levantar e orar comigo quem fala assim, eu quero Deus, eu quero refletir o Senhor, sabe? Igual a lua reflete o sol, a lua não tem luz. O sol tem luz e o sol tem luz, essa luz bate na lua e a gente vê a luz da lua. Eu quero ser, Deus, igual a lua é para o sol, eu quero ser para o Senhor, eu quero refletir a tua luz. Eu quero viver de acordo com a tua cosmovisão e auxiliar as pessoas a te verem através de mim. Eu queria te convidar a se levantar comigo também, para a gente orar junto. Eu acho que seria massa assim, a gente ter um tempo de refletir sobre tudo isso que a gente conversou. Então, fecha os olhos, assim, pensa em tudo isso que a gente conversou, pensa na tua vida, pensa o que você fez no teu ano passado, como que você tomou suas decisões, pensa na forma como você estipulou suas metas desse ano. Se você achar que tem que pedir perdão para Deus, peça. Se achar que precisa de ajuda para alguma coisa específica, peça ajuda para algo específico. Senhor Deus, eu quero te pedir perdão, Pai. Porque eu reconheço, Deus, várias dessas qualidades do homem natural, do homem descrito nos versos de 1 a 3 de Efésios 2. Eu reconheço várias dessas coisas em mim, Deus. Eu reconheço várias dessas coisas em todos os irmãos que estão presentes aqui também. Não tem ninguém aqui que é melhor, Pai. Não tem ninguém aqui que está acima da média, acima do padrão. Perdão por isso, Deus. Perdão porque vez após vez a gente é orgulhoso, Deus. Vez após vez a gente tenta viver para a gente mesmo, para a nossa perspectiva. A gente quer prazer, Deus. A gente quer satisfação. E quando a gente encontra um atalho para isso, a gente se agrada e a gente acha que é um bom negócio. Perdão, Deus. Só que, Pai, eu não quero também que a gente fique preso no passado, Deus. Eu não quero que a gente fique
sabe, patinando como se o carro tivesse atolado, Deus, e roda, 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 mas não sai do lugar. Eu não queria isso pra gente, Deus. O Senhor já pagou a nossa dívida, o Senhor já trouxe uma vida nova por nós. Graciosamente, Deus, o Senhor mudou o nosso destino. Graciosamente, o Senhor nos deu uma fé que nos une a Cristo para que a gente possa experimentar da vida dele, Deus. Nos ajuda a viver isso, Pai, por favor. Essa graça que o Senhor nos deu, que limpa os nossos erros, que limpa os nossos pecados, Deus, é a mesma graça que nos ensina e nos ajuda a caminhar na Tua presença. Derrama mais do Senhor sobre nós, derrama do Teu Espírito sobre nós. Deus, nos ajuda a rever nossa cosmovisão, Pai. Nos ajuda a repensar o motivo base da nossa existência, da nossa vida. Que a nossa mentalidade esteja alinhada à Tua, Deus, para que a gente possa viver como o Senhor vive, Deus. Para que a gente possa olhar para as pessoas à nossa volta como o Senhor olha. Que a gente possa ter os sentimentos que o Senhor tem por elas, Deus. Que a gente possa experimentar da Tua criação como o Senhor desejava que ela fosse experimentada, Pai. Deus, que o nosso coração queime de amor por Ti, Pai. Deus, que as Tuas verdades inflamem o nosso coração, Pai. Não permita que a gente tenha um conhecimento sistemático gelado, Pai. Não permita também que a gente tenha o coração queimando por um fogo estranho, Deus. Nos ajuda a, segundo o Teu padrão, Deus, Te entender e Te amar. Te amar e Te entender. E que o mundo à nossa volta seja transformado, Deus, através do Senhor agindo em nós, Deus. Nos convença de Ti, Deus. Nos convença de Ti. Nos convença da Tua realidade, Deus. Transforma, Deus, todos os nossos corações. Eu Te imploro no nome de Jesus Cristo. Eu Te peço para a Tua honra e para a Tua glória, para que as pessoas vejam a Tua graça e bondade sobre nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.